Abençoados com todas as sortes de bênçãos, graça e paz, meus amados irmãos, família espiritual, povo santo de Deus, muito bom ter vocês por aqui. Obrigado por vocês estarem compartilhando aí as nossas mensagens, deixando aí seu comentário, seu like e crescendo, juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado por vocês inscritos. Vocês também que não são inscritos, mas têm acompanhado aí as nossas mensagens. Aproveita e se inscreva, não paga nada para isso. E marque o sininho, ative o sininho lá nas opções todas. Tá bom, meus amados? Assim vocês ajudam aqui o nosso trabalho e propaga melhor, estas mensagens. Eu quero falar sobre um tema. Estava hoje refletindo durante essa manhã algumas coisas que eu ouvia no sistema religioso e aquilo me inquietava e eu quero tratar sobre esse assunto. Eu quero falar sobre os donos da unção, Talvez você que esteja aí acompanhando essa mensagem, vocês já foram participantes, ou já participaram, melhor dizendo, de congressos de avivamentos, busca do Espírito Santo, imposição de mãos para receber o Espírito Santo, etc, influência, para falar em línguas estranhas. E eu era de um sistema religioso onde a minha esposa, juntamente com alguns irmãos, eles sofriam muito. Eu nem tanto, porque eu já falava os labachúrias. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso aqui, amados. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Mas a minha esposa, que não falava os labachúrias, junto com alguns irmãos ali do ministério que fazia parte do louvor, eles eram pressionados pela liderança que eles tinham que falar as pseudas línguas dos anjos. Por quê? Porque o ministério de louvor tinha que ter unção. E a unção que eles diziam, era o falar justamente nessas línguas estranhas, era a mudança ali na tonalidade, da voz, coisa e tal, etc. Então, eles imputavam, essa obrigação ao ministério de louvor, que eles tinham que ter unção, que tinha que buscar unção, tinha que se envolver na unção. E hoje eu estava dando risada dessas coisas, como o conhecimento nos liberta, amado, como a palavra de Cristo nos liberta dessas mentiras pregadas na religião. E sobre isso eu quero que vocês acompanhem comigo aí nas Escrituras. Vamos examinar livro histórico de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Jesus está falando algo que já tinha sido profetizado lá em Isaías, acerca do seu ministério. Olha o que Jesus falou. Lucas, capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus falando. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para... Olha o propósito da unção sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, boas notícias, o Evangelho. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha que lindo, amado. Jesus está falando que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo havia ungido Jesus para proclamar boas novas aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, restauração das vistas aos cegos e para proclamar a liberdade aos oprimidos. Por isso que o próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei.
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então, observe o propósito da unção que havia sobre Jesus. Então, a unção que havia sobre Jesus não era para Jesus ficar xaramassuriribicanta e essas coisas que nós vemos aí na religião. A unção que havia sobre Jesus não era para Jesus impressionar o auditório, impressionar os seus ouvintes, impressionar o público. A unção que havia sobre Jesus era para proclamar liberdade aos cativos, restauração de visão aos cegos e para proclamar boas novas aos pobres de espírito. A unção que havia sobre Jesus era para declarar a palavra de Deus com autoridade, a ponto de os escribas e os fariseus olharem para Jesus e se impressionarem com Jesus e dizerem assim: esse aí estudou aonde? De quem ele aprendeu? Porque ele fala com tanta autoridade. A unção que havia sobre Jesus era para os seus ouvintes ali, judeus, olharem para ele e dizer: realmente ele fala diferenciado, a palavra dele é carregada de poder, a doutrina dele é diferente da doutrina dos fariseus e ali dos escribas. Então, observe o propósito da unção que havia sobre Jesus. Coisa totalmente diferente nós vemos hoje, amado. As pessoas dizendo que estão cheias da unção porque estão dando pirueta nas reuniões. As pessoas estão dizendo que estão cheias da unção porque estão falando de uma língua esquisita que nem eles mesmos entendem. As pessoas estão dizendo que estão cheias da unção porque estão gritando no microfone, na pregação, suando, sabe? Passando lenço no seu rosto e jogando e passando sobre as pessoas. Estão dizendo que isso é unção de Deus. Estão confundindo barulho com unção. Isso é uma loucura. Isso não tem nada a ver com a unção de Deus, com a unção que a palavra de Deus nos revela. Olha outro texto interessante. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20 e o 27. Olha o que o apóstolo João ele fala. Versículo 20. Ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos têm de conhecimento. Olha que interessante. João está dizendo: vocês têm de a unção, vocês já têm a unção da parte do santo. E todos vocês já têm conhecimento. Então observe que a unção, ela traz o quê? Conhecimento. A unção de Deus, ela traz conhecimento para o povo de Deus. Então, o que é unção? Unção é uma capacitação do próprio Deus que traz conhecimento, que abre os olhos do cego, assim como a graça de Deus abriu os nossos olhos, iluminou os nossos olhos. Isso é a unção de Deus, que despedaça todo jugo, toda a escravidão. Isso é que é a unção de Deus. E João disse: vocês já têm recebido a unção do santo, vocês já têm conhecimento. Versículo 27. E quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentirosa, como vos ensinou ela, assim nessa unção permanecei. Olha que coisa maravilhosa. Vocês já têm recebido a unção do santo e vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine uma outra unção. O que nós mais vemos no sistema religioso são os líderes dizendo assim: olha, eu estou em consagração forte, eu estive esta noite no monte buscando a unção de Deus e Deus me liberou uma unção especial e agora eu quero compartilhar esta unção com a igreja. E aí manda os membros, como gado marcado, formarem uma fila e esse pseudo,
ungido, ele sai impondo ali as mãos e declarando palavras, né, proféticas, declarando palavras, né, de autoajuda. E ali a igreja, os filhos de Deus, entram num estado de êxtase, né? De influência psicológica, e ali eles embolam as línguas, eles caem, eles começam também a declarar palavras de autoajuda, influenciado ali pela liderança que supostamente transmitiu aquela unção, e eles saem ali declarando aquelas palavras sem fundamento algum, mas que vêm, sabe, com uma influência psicológica e arreda ali aquele povo naquele engano. E as pessoas vivem ali debaixo daquela ilusão, daquele engano, daquela pseudo-unção. E não é isso. A unção é uma capacitação, é um conhecimento liberado pelo próprio Espírito no nosso espírito. E João disse: vós tendes a unção da parte do Santo e vocês já têm conhecimento, no versículo 27. E quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Vocês não precisam de outra unção, de um outro ensinamento além do de Cristo Jesus. E continua o texto. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e esta unção é verdadeira e não é mentirosa, como vos ensinou ela, esta unção, assim nele permaneceis. Permaneçam na unção de Cristo, no conhecimento de Cristo, na palavra revelada de Cristo, o evangelho do Cristo ressuscitado, as insondáveis riquezas de glória, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, que agora foi manifesto no nosso espírito. Então esta é a unção de Deus. Essa é a capacitação que Deus otorgou no nosso espírito. É o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que havia capacitado Jesus de Nazaré para anunciar ali, para aquele tempo, naquele período. É o mesmo Espírito que está em nossas vidas, que já nos ungiu, nos capacitou para continuar levando essas boas novas, a proclamar liberdade àqueles que se encontram cativos, presos, escravizados pela religião, pelas falsas unções, porque é a unção do óleo, é a unção do puxamento, é a unção da prosperidade, é a unção disso, é a unção daquilo. Essas unções são mentirosas, não são verdadeiras, porque a unção verdadeira nós já temos recebido da parte do Santo, e é nela que nós permanecemos, e nós não temos necessidade de recebermos uma outra unção, amados. Esta palavra precisa encontrar corações aquebrantados. Esta palavra precisa correr para que os filhos de Deus venham de fato se libertar dessas mentiras proclamadas aí durante séculos e gerações. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Olha o que Paulo escreve dizendo: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Olha que coisa. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus. Então quem foi que te ungiu? O próprio Deus. É o próprio Espírito. Porque o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade de Cristo na tua vida. Porque quem te ungiu foi Cristo, não foi o homem. Não foi um azeite que foi derramado na sua cabeça. Não foi uma consagração profética. Não foi imposição de mãos de homens, amado, que te ungiu, que te capacitou. Não foi alguém que te separou, sabe, que te apresentou a Deus e que derramou algum tipo de óleo na tua cabeça, não. Quem nos ungiu e quem nos confirma com a igreja em Cristo é o próprio Deus. Então eles usam, textos isolados, principalmente quando alguém bate de frente com esses líderes, sabe? Quando alguém questiona
Quando alguém não concorda, eles dizem assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor, porque eles se acham no direito de se colocarem como ungidos. Eles são exclusivistas. Não, nós que somos ungidos. Foi o Senhor que me separou e me ungiu. Então você, membro, tem que comer calado. Você tem que obedecer e se submeter à autoridade. Por quê? Porque eles usam de textos isolados, eles fragmentam as escrituras para se cumprirem, né? E os famosos, eles gostam muito disso. Olha, se seu pastor errar, se seu pastor falhar, deixa ele com Deus, ele vai prestar conta a Deus. Você precisa obedecer, porque eles são ungidos do Senhor, hein? Então não toque no ungido do Senhor, não desafie o ungido do Senhor, porque eles têm palavra para abençoar e para amaldiçoar. E os filhos de Deus vivem debaixo dessa escravidão, porque eles não podem pensar, eles não podem questionar, eles não podem, de fato algum, querer debater um assunto contra essas pessoas. Eles são proibidos porque essas pessoas são as pessoas ungidas de Deus. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, diz que quem nos ungiu e quem nos confirmou em Cristo é o próprio Deus. Não existe, amado, homens especiais. Todos os filhos de Deus, a igreja, de um modo geral, que são pessoas, tá bom? Todos os filhos de Deus são ungidos. É claro que nós reconhecemos que existe alguém que se destaca, que desempenha um ministério, ali um serviço, um dom, que Deus otorgou na sua vida para a edificação do corpo, mas isso não significa que eu sou especial, que eu tenho uma autoridade, poder sobre a sua vida, que esses líderes, né, eles podem fazer o que eles querem fazer com a igreja porque eles se colocam como especiais de Deus e que é eles que têm a unção. Isso é uma mentira, isso é um engano e as pessoas precisam se libertar disso. Porque nós estamos no ministério do Espírito, onde o próprio Espírito já nos ungiu e nos capacitou para pregar as boas novas, para pregar essa palavra que salva a mente dos filhos de Deus. E eu encerro em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Olha o que Paulo diz. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Claro, por meio de Cristo nós fomos ungidos. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como que de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. O que é uma capacidade? É uma unção. A unção é uma capacitação de Deus. Então quem nos capacitou foi Deus. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, né, por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6, o qual também nos capacitou ou nos ungiu. É a mesma palavra, capacitar e ungir. Também nos capacitou ou nos ungiu. Versículo 6. O qual também nos capacitou para sermos o quê? Ministro de uma velha aliança? Ministro de uma falácia religiosa? Ministro de um propósito profético? Não! Ele nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, de uma nova aliança, de um novo testamento. Não da letra, não da lei. Por quê? Porque a letra, e a letra que é a letra mata. Porque Paulo, falando nessa mesma carta, está aqui no versículo 7 e no versículo 9, ele diz que o ministério de Moisés era um ministério de condenação e morte, ou seja, a lei, que foi dada por intermédio de Moisés, era um ministério de condenação e de quê? De morte. Então Jesus nos capacitou, ele nos ungiu com o seu Espírito, né, para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, não da lei, porque a lei mata, mas o Espírito, a palavra da nova aliança, vivifica, ela promove vida, ela produz a vida. Então Deus nos ungiu para sermos ministros desta nova aliança. Assim como Jesus tinha sido ungido
para pregar ali para os judeus as boas novas. Nós, nesta nova aliança, fomos ungidos pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, para ministrar também esta nova aliança. Agora, não a letra, mas o Espírito. E é essa palavra que nós ministramos. Você foi ungido. Nós somos ungidos. Até aqueles que estão aí pregando o legalismo, até o sistema religioso, eles não foram chamados para pregar aquilo. Nós fomos capacitados, fomos ungidos para pregar a nova aliança. Não a letra, porque a letra mata, mas o Espírito, porque o Espírito vivifica. Eles estão pregando aí Antigo Pacto, pregando legalismo. Por quê? Porque eles não tiveram ainda os olhos desvendados. Mas essa palavra é uma palavra que liberta, que abre os olhos, como Jesus fazia, que descortina, tira o véu. O apóstolo Paulo disse que em todo o tempo que Moisés é lido, o véu permanece sobre a mente, né, sobre o entendimento. Mas quando o véu é retirado, então de fato ele se converte ao Senhor. Então a genuína convenção a Cristo Jesus é a convenção que vem pela renovação no nosso entendimento, pela metanoia na nossa mente. E uma vez que essa metanoia ela acontece na tua mente, aí sim você entende que você é ungido de Deus para anunciar, você é capacitado de Deus para anunciar a palavra da nova e eterna aliança. Porque foi Ele que nos capacitou, não foi o homem. Então, amados, esta é a palavra que liberta, que cura e restaura as nossas mentes. Graça e paz